Noite cruel, padecer o meu Jesus, porque me amou assim. Eu é quem merecera sofrer nesta cruz, porque me amou assim, porque me amou assim. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, tenham tido uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E hoje eu estou aqui para falar, né, um pouco sobre a santificação. Nós sabemos que as pessoas que aceitam Cristo, né, que Ele morreu para nos salvar, e aquele que aceita Cristo passa por 3 processos. Primeiro, o processo da justificação, depois da santificação e, por último, da glorificação, que vai ser no final, quando o nosso corpo, o Senhor diz que o nosso corpo vai se tornar um corpo glorificado. Então, a justificação. Né? Vou falar hoje sobre santificação, mas vou dar uma introdução sobre justificação. É quando o Senhor perdoa os nossos pecados. Então, quando a gente conhece a palavra, quando a gente reconhece, né, as coisas de errado que estávamos fazendo, na verdade, existe uma preparação para o batismo, né? Existe a preparação. E aí vem a justificação, que é você estar livre da culpa, do pecado. Mas hoje eu quero falar sobre a santificação. É um processo a santificação. Aí depois, né, do batismo, vem a palavra, que nós sabemos que através da Bíblia é que o Senhor nos santifica, né? Em João ele fala, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, né? Aí começa o processo da santificação, que é a gente estudar a palavra e começar. Na verdade, Cristo faz uma mudança radical na nossa vida. Então, se a gente adulterar, se a pessoa adulterava, não vai adulterar mais. Se roubava, não vai roubar mais. Né? Porque através da palavra a gente vai tomando conhecimento da vontade de Deus, do caráter de Deus, e através da palavra o Senhor vai nos aconselhando, né? Nos instruindo para que a gente ande no caminho da santificação. Então, tudo de errado que nós fazíamos, tudo que não agradava a Deus que tem dentro do nosso lar, Ele vai mostrar e a gente vai tirar, né? E nesse processo, né, são várias coisas que mudam totalmente na nossa vida. Um deles é as nossas vestes, né? Inclusive, até prometi de falar sobre isso aqui no canal. As nossas vestes. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente aceitou, né, a Cristo dentro do nosso lar, então, se eu tinha umas roupas devassa, né, que me fazia, né, pecar diante de Deus, então o Senhor vai mudar as minhas vestes. Interessante, né? Quando quando eu era jovem, eu sempre gostei de me arrumar. Mas quando eu era jovem, eu usava as roupas do mundo, porque eu era uma pessoa que não era convertida, né? Não entendia da palavra, não lia a palavra. Então eu usava as roupas do mundo, né? Depois da minha conversão, aí o Senhor mudou minhas vestes. Só que assim, eu gosto, sabe, eu acho lindo a mulher, sabe? A mulher bem arrumada, dentro dos padrões do Senhor, claro, né? Mas eu acho lindo, porque a beleza, gente, vem de Deus. Olha a terra do jeito que Deus criou a terra, né? Tudo de Deus é belo, é belo. A mulher é bela, o homem é belo, tudo de Deus é lindo, né? Então,
A gente tem que se arrumar também. Eu sou uma representante de Cristo onde quer que eu vá. Eu tenho que ser representante de Cristo dentro do meu lar, lá na escola que eu trabalho, onde quer que eu vá, eu tenho que ser uma representante de Cristo, né? E Ele cuida de mim, eu vou falar de mim, eu sei que é de todos, né? Mas Ele cuida de mim com tanto amor, com tanto carinho, né? Me dá a condição de ter roupas dentro dos padrões, porém roupas que eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem. Eu respeito a maneira de cada um se vestir, né? De se vestir, eu respeito. Mas eu tenho minha maneira de me vestir, né? E às vezes, eu sinto assim que eu levo isso para onde eu vou, sabe? Eu levo isso para onde eu vou. Eu estou vendo lá no setor do meu trabalho pessoas que andavam todas assim, sabe? Agora já procurando se arrumar, andar bonitinha, né? Porque as coisas de Deus é assim, é lindo, né? Então a gente tem que saber combinar blusa com saia, né? Vestido. A gente tem que saber combinar. Porque as coisas de Deus é linda, não é uma coisa, sabe assim, de qualquer jeito. Não, é lindo. Né? E isso traz benefício para a gente, para com quem a gente convive, né? Então, uma das coisas, né, nesse caminho da santificação que eu me encontro hoje é sobre minhas vestes. Por exemplo, se você, na rua, como é que você identifica uma freira? Pelas vestes dela, pelas roupas. Como é que você identifica um soldado? Pela farda, né? Pelas vestes dele. A mesma coisa nós cristãos. As pessoas têm que nos identificar pelas nossas vestes, né? E saber que eu não uso calça, não. Há muito tempo que eu deixei de usar calça. Hoje em dia eu só uso saia e vestido, né? Porque eu fui em um ambiente que as mulheres cristãs lá, todas elas andavam de vestido, de saia, e elas estavam tão lindas, seus cabelos longos, tão linda, tão bem arrumada, que quando eu olhei, eu disse, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero. Eu cheguei em casa, eu digo, eu não quero mais calça, tirei calça, comecei a me arrumar assim, deixar meus cabelos crescer, que meus cabelos sempre eu cortava curtinho, né? E eu achei tão lindo, né? Olha como Deus mostra para a gente, né? Dá exemplo para a gente, para que a gente possa seguir, né? Eu achei lindo e comecei a seguir. Então, isso é um processo da santificação. O Senhor vai mudar suas vestes. O Senhor vai mudar. Se você andava fofocando na vida de um e de outro, o Senhor vai tirar isso de você. É como ele fala lá, ele vai tirando as obras da carne, né, que está em nós, e vai nos dando, e a gente vai gerando frutos do Espírito Santo. Então, gente, esse processo da santificação é muito importante. E o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim neste caminho da santificação, porque sem santificação a gente não vai ver Cristo. E meu maior desejo é ver Cristo, sabe? Porque, como diz essa canção, né? Por que me amou assim? O amor dele foi radical. Ele sofreu horrores para nos salvar, né? E eu quero fazer valer a pena tudo isso que ele sofreu na minha vida. E um dia eu poder conversar com ele. Eu já converso com ele agora, sabe? Tudo que eu faço, eu peço a opinião de Cristo. Eu quero saber se é isso mesmo, se está na hora, se não está, se é para eu ir, se não é para eu ir. Tudo eu quero a opinião de Cristo no meu dia a dia. Porque a santificação, gente, é através do dia a dia e através da palavra de Deus. Porque o Senhor diz, orar, meditar de dia e de noite na minha palavra. Eu vejo muitas pessoas que fazem meditação, mas não é na palavra, é em outras coisas. Não, é para meditar na palavra de Deus, né? Então, quando eu estou assim em um lugar conversando, eu estou observando se essa conversa que eu estou tendo com a pessoa está agradando a Deus, né? Quando eu vejo que eu falei alguma coisa que não está de acordo com a palavra, imediatamente eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa, me ajude, que eu não fale mais dessa forma, né? E é isso, é a santificação. Gente, é tão lindo você, assim, sabe, se vestir da forma que Cristo quer que você se vista, que você fale da forma que Cristo quer que você fale, né? Que você vá agir, né, no dia a dia, ali orientado por Ele, né, conduzido por Ele.
E com isso vem o quê? Vem bênçãos, e a gente vai se alegrando cada vez mais nesse caminho da santificação. É bobagem achar que andar com Deus. Tem gente que acha que é cafonice e é isso e é aquilo. Não, é tão maravilhoso quando você sabe que você está se vestindo da forma que Deus quer, que você estava falando coisas que edificam as pessoas, que você sabe que você está no caminho da santidade, né? E é Ele através da palavra. Como eu já falei várias vezes aqui, eu leio do início ao fim, do início ao fim, né? Eu e minha família. Quando você vê Deus mudando as coisas dentro do teu lar, que você não sabia que aquilo desagradava a Deus e você tira de dentro do seu lar, que Deus purifica, né? Deus santifica, purifica, Deus protege, mas a gente precisa obedecer. A obediência a Ele é tudo na vida, a obediência. Eu anotei aqui eu anotei aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz aqui. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que a gente tem que conservar íntegros e irrepreensíveis, né? O vosso espírito, alma e corpo. Então, o corpo é como, gente, a vestimenta. Porque através de vestimentas, né, devassa, você faz tanta gente pecar, né? E isso é levado pelo adversário. Ele que se alegra em ver as filhas do Pai Celestial andar com roupa tudo colada, chamando a atenção para o seu bumbum, roupas que né, mostra tudo. Infelizmente, gente, hoje a gente está vendo muito isso, né? Começa aos poucos e daí a pouco se torna normal, até para pessoas que dizem que são cristãs. Essas calças leg, gente, que coisa mais devassa. Cola no corpo, mostra tudo. E hoje a gente vê a maioria das mulheres na rua. Por isso que Cristo fala: vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. Porque os nossos hábitos, os nossos costumes, né, é totalmente diferente do mundo. Eu agradeço tanto a Deus por Ele ter me resgatado e está me conduzindo pelo caminho da santidade. Eu agradeço tanto a Deus todos os dias, porque eu sei que com isso eu vou estar na luz, eu vou estar no mundo maravilhoso que o Senhor diz que está preparando para aqueles que guardam seus mandamentos, né? E os mandamentos estão todos aqui na Bíblia, do início ao fim. Não tem como a gente dizer que Deus não nos deu tudo que era necessário para que a gente se santifique aqui neste mundo, porque está tudo na Bíblia. Então aqui ele fala isso, né? E tem outra escritura que ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu estava perecendo por falta do conhecimento. Desse conhecimento de fazer tudo que agrada a Deus. E a gente só obtém isso através da sua palavra, né? Então, gente, a santificação é muito importante para a nossa vida. Olha, hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu estou aqui com esse véu. Eu uso o véu para orar. Eu uso o véu para orar. É uma coisa que eu vi na Bíblia, que eu sei que agrada a Deus, entendeu? Então, como eu estou disposta a fazer tudo que agrada a Deus, então eu resolvi, na hora da oração, eu colocar o véu. Então, eu quero encerrar esse vídeo fazendo oração por mim e pelas pessoas que estão me ouvindo. Eu sei que essas pessoas elas estão interessadas na santificação, em se preparar para um dia viver na presença de Deus, né? Então, eu vou fazer uma oração pelo nosso ministério, que é o maior ministério que nós temos é dentro do nosso lar, tá bom? Então, eu vou fazer essa oração agora para mim e para vocês que estão aqui, né, no canal e se interessam. Delamares deixa tanta, né, tão legal, tá bom? Então eu gosto de tirar o óculos. Pai Celestial, obrigada por esse dia maravilhoso na tua presença, obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu de poder falar da tua palavra, Senhor, de poder incentivar pessoas
a se voltarem para os seus lares, a abrir a porta, como Cristo fala, para que ele possa cear com dentro dos lares. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui me ouvindo. Abençoa, Senhor, com sabedoria, com entendimento, com desejo de se purificar, santificar através da tua palavra, porque a tua palavra não mente. E o Senhor fala que a tua palavra é a verdade. E é a verdade que vai nos levar à santificação, à purificação, e um dia termos um corpo glorioso. E um dia podermos nos encontrar no céu, alegremente na tua presença. Pai, eu te peço encarecidamente, abençoa cada lar, Senhor, cada lar das pessoas que estão aqui. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão, Pai, sofrendo de alguma forma em seus lares, sendo enganados por líderes mentirosos. Aqueles, Pai, que estão sofrendo e não sabem por quê, às vezes por coisas que fez errado, mas não conseguem enxergar. Abre os olhos espirituais de cada um de nós, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos livra de todo o mal e que a gente possa, no dia a dia, te servir da forma como o Senhor pede na Bíblia, Pai. Que nós sabemos que a coisa mais importante que nós temos que alcançar aqui na Terra é a nossa preparação para um dia estar na tua presença, nossos nomes no livro da vida. Então eu te peço por cada uma dessas pessoas, Pai, que estão aqui buscando te ouvir, que a palavra que eu falo é a tua palavra e não é a minha. Então é de ti que eu estou falando, não de mim. Abençoa cada um deles, abençoa o meu lar, abençoa os lares dessas pessoas, que eles possam ter um ministério, né, maravilhoso dentro do seu lar, porque quando o Senhor entra é para nos dar a vitória, Pai. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. E eu te peço e te agradeço isso, Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém. Então, gente, até o próximo vídeo, né? Fiquem aí na presença de Deus, perseverando nesse caminho da santidade. É um processo que é no dia a dia, né? Que nos traz tanta paz, tanta alegria, tanta felicidade. Eu estou vivendo isso, né? E eu desejo isso para vocês também, tá bom? Então, eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém? E até o próximo vídeo.